Somos seres de relações e por isso aprendemos a partir do contato que nós temos com as outras pessoas. Nesse contato, nós também temos a diferença. Todos somos diferentes. Eu sou diferente do meu marido, que é diferente do meu filho, e por sermos diferentes, muitos conflitos podem acontecer porque pensamos de maneiras diferentes. E é muito mais fácil quando a gente escuta o outro, escutar com desejo de ouvir que ele concorda com aquilo que a gente pensa, do que aceitar que ele pode ter uma escuta e uma fala, um posicionamento diferente do nosso. Hoje quero conversar sobre as 7 atitudes pelas quais a gente perde o foco quando nós estamos em conflitos. É muito fácil perder o foco quando a gente está em conflito. Primeiro porque emocionalmente nós estamos envolvidos. Então, quando há algum desgaste em algum relacionamento, pela divergência, pela diferença das opiniões, enquanto a gente estiver conversando numa boa, enquanto a gente estiver escutando o outro, aceitando que o outro tem uma opinião diferente, tudo é válido e tudo está a serviço do nosso crescimento pessoal e profissional. O que acontece é quando as diferenças ficam muito mais fortes em nossos posicionamentos. E aí existem 7 atitudes pelas quais eu acompanho nos processos de coaching, nos programas de desenvolvimento, nos ambientes corporativos e percebo que são atitudes que não contribuem nem para a solução do conflito e muito menos para que as relações tenham uma possibilidade de crescimento a partir da troca com o outro. Então a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês é deixar para trás. Ou seja, toda vez que acontece alguma coisa que eu me incomodo, que eu fico triste, que eu não gostei ou que houve algo dentro de uma reunião em que eu fiquei me sentindo exposta e eu deixo para trás, muitas vezes, na verdade, eu estou só acumulando aquele sentimento negativo, tenso em relação a mim e a outra pessoa. Então, deixar para trás é a primeira atitude que não contribui para que o conflito seja resolvido e também me ajuda a perder o meu foco naquele relacionamento, na minha atividade, porque eu fico pensando uma série de coisas. Por que será que o outro me expôs? Por que será que me mandou um e-mail com cópia para o meu chefe? Qual foi a intenção dele? Ou seja, ao invés de eu estar focado nas minhas atividades, procurando resolver e estando bem emocionalmente e também em harmonia comigo, eu estou perdido com os meus pensamentos, fantasiando uma série de coisas que não vêm para me ajudar, mas sim para me atrapalhar no meu dia a dia. A segunda atitude que eu vejo que não contribui para a solução dos conflitos é quando eu me perco diante do que está acontecendo. É muito comum, eu já vivi cenas em que eu percebo que alguém faz um comentário maldoso e eu fico paralisada. O que significa isso? Eu fico pensando, na hora eu fico pensando, por que será que essa pessoa está fazendo isso comigo, me expondo dessa forma? Qual a intenção que a mensagem dela tem para me trazer? Porque muitas vezes uma mensagem ela pode ser socialmente aceita, mas psicologicamente ela está reverberando em mim coisas que não são positivas, nem no que eu posso estar pensando em relação a mim e nem na forma como eu estou vendo o outro. Então, me perder diante de conflitos é uma atitude, é um comportamento que faz com que eu perca meu foco. Ou seja, eu estaria ali diante de uma atividade, diante de uma tarefa, mas os meus pensamentos estão pensando no que aconteceu numa reunião em que eu me senti exposta de verdade. A terceira atitude que eu quero trazer é não consigo fazer nada. Eu vejo que as coisas estão acontecendo, a minha vida pode não estar boa porque houve um descontentamento, uma briga, uma discussão com alguém da família ou com alguém do trabalho. Eu não consigo nem ir ao encontro do outro para resolver.
e eu também não consigo focar nas minhas atividades. Então eu fico perdida diante de como eu posso resolver isso. O que eu faço para conseguir dar uma solução para esse caso? Então o primeiro passo para isso é conversar com alguém. Conversar, compartilhar, de preferência alguém que você possa ter bastante confiança, porque cada coisa que nos desconforta é muito pessoal, é uma pérola. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções, primeiro, para depois a gente ter condições de cuidar das emoções do outro. Então, o primeiro passo é procure ajuda, com uma pessoa que você confia, com um amigo, com alguém da família, com um terapeuta, com um profissional de coaching, porque pode ser sim uma possibilidade de você, ao falar sobre o que você está vivendo, a sua escuta pode te permitir encontrar novas possibilidades, e isso já vai ser bom. E também escutar a opinião de outras pessoas que não estão envolvidas com o seu conflito é extremamente importante, porque são outros pontos de vista que você não tinha pensado e que são importantes para a solução do seu conflito. Uma outra atitude que é muito séria e que não contribui para a solução do conflito é teimosia, ou seja, eu acredito que eu tenho um posicionamento, que ele é o mais certo, e eu fico buscando um argumento atrás do outro para defender a minha opinião diante daquela conversa, diante daquela situação. Isso faz com que as pessoas fiquem discutindo como se fosse um jogo de ping-pong. Eu argumento de um jeito, o outro argumenta de outro. Quando é que a gente para de se escutar de fato? Quando é que duas pessoas interrompem essa conversa e percebem que elas não chegarão a nenhuma conclusão? Uma vez eu estava na minha casa com meus irmãos, a gente faz encontros aos domingos, é uma delícia estarmos juntos, e a discussão foi sobre posicionamento político, que um irmão tinha um posicionamento e um outro tinha um outro posicionamento. E eles começaram a argumentar o que era mais certo, o que era errado. De repente eu olhei para aquele momento e disse para eles: olha, eu acredito que vocês têm opiniões muito diferentes sobre as preferências políticas e não vai adiantar a gente ficar discutindo aqui. Então é mais importante que, ok, eu já entendi o que tu pensa, eu também já entendi o que tu pensa, encerra o assunto. Eu não posso querer que você concorde com o meu posicionamento político porque você simplesmente é uma pessoa diferente e tem todo o direito de pensar de uma forma diferente de mim. Então, escutar e flexibilizar, saber até que ponto a gente vai numa conversa é muito importante, porque senão o desgaste acontece, a gente perde o foco e muitos relacionamentos se perdem por discussões a respeito de religião, a respeito de política e às vezes também de futebol. Então tomem cuidado com os relacionamentos de vocês e compreendam qual é o momento certo de parar para não avançar naquilo que um diverge do outro. Uma outra atitude que não contribui nem para a solução de conflitos e também ajuda as pessoas a perderem foco é o acúmulo de problemas, de conflitos, de diferenças que uma pessoa consegue absorver sem colocar para fora, sem pedir ajuda. O que acontece? Isso tem muito a ver com o perfil de cada um de nós. Existem pessoas que diante de um conflito paralisam, ou elas vão acumulando porque elas têm uma capacidade de suportar uma dor muito maior do que outras pessoas. E aí elas vão acumulando, até que chega um dia e parece que aquela gota d'água que caiu no copo foi suficiente para explodir. O que significa isso? Provavelmente não foi aquela gota d'água o principal desconforto que houve no relacionamento, mas simplesmente o acúmulo de uma situação após a outra sem que tivesse sido resolvido, sem que ambas pessoas envolvidas no conflito tivessem parado para conversar, para dizer, olha, eu estou pensando dessa forma, eu estou me sentindo desconfortável, como é que você está pensando? Eu sinto que nós dois não conseguimos resolver e estamos numa situação muito desagradável.
A habilidade de gerenciamento de conflitos faz toda a diferença, não só para a harmonia da relação entre as pessoas, mas também para um convívio social que seja saudável, também para um espaço emocional que seja saudável para todas as partes que estão no relacionamento. Uma outra atitude que não contribui com a resolução de conflitos é eu resolvo primeiro de qualquer jeito, ou seja, eu vi ou vivi alguma coisa que eu não gostei e eu imediatamente, sem processar, sem pensar no que aconteceu, eu já quero ir lá para resolver o assunto. E isso tem bastante a ver com a nossa idade, porque em geral, quando somos mais jovens, nós queremos resolver tudo muito rápido. Com a maturidade, a gente vai pensando antes de falar, a gente vai organizando melhor as nossas ideias antes da gente colocar. Agora sim, o que nós podemos fazer diante de uma situação em que nós fomos surpreendidos? Dizem alguns especialistas, e eu acredito bastante, que quando a gente conta de 1 até 10, quando a gente respira pelo menos 3 vezes, inspira e expira, nós conseguimos resgatar o nosso emocional novamente, para que o nosso lado racional possa pensar na melhor atitude, na melhor solução, na melhor mensagem que nós possamos trazer para essa solução de conflitos. Então, minha sugestão para você é: diante de qualquer coisa que aconteça com você e que você é surpreendido, pense primeiro antes de falar. Ah, mas Kátia, nem sempre é possível. Tem pessoas que têm muita facilidade de dar respostas e elas serem assertivas. Ok, o que nós podemos fazer diante de cada conflito? Se a gente teve uma atitude impulsiva, inesperada, nós também podemos mais tarde refletirmos sobre a nossa condução, sobre a nossa atitude diante daquele conflito. E aí sim, numa próxima oportunidade, nós conseguiremos ser mais assertivos. Então, o gerenciamento de conflito é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que nós deveríamos começar a resolver na escola, que nós precisaríamos resolver nas famílias e que também é muito importante no ambiente de trabalho. Porque quando a gente está com um conflito presente em nossas vidas, a gente não está no nosso melhor momento. E sim, aprender a conversar é uma habilidade fantástica que nos ajuda muito a resolvermos todas essas diferenças. Algumas pessoas resolvem conflitos com agressividade. E a agressividade pode ser através da fala, pode ser uma agressividade física. Essa atitude é a pior atitude que alguém pode ter diante de um conflito. E isso tem a ver com o autoconhecimento, com o quanto cada um sabe de si, como é que funciona quando discorda veementemente de alguém sobre um posicionamento, sobre uma ideia, sobre uma ideologia. Cuidado! Se você percebe que em você existe essa adrenalina que diante do conflito faz com que você seja impulsivo e queira dar uma resposta rápido, e essa resposta pode vir com agressividade, busque ajuda. Busque ajuda com o terapeuta, busque ajuda com o médico, porque sim, esse é um espaço importante de você olhar com carinho para que possa ser mais assertivo diante de uma possibilidade de um conflito que esteja na sua vida. É com muito carinho que eu te digo isso, porque eu sei o quanto é importante a gente ter orgulho da gente quando a gente tem uma boa conversa, mesmo que ela tenha um conteúdo difícil. Como é bom quando a gente vai dormir com a tranquilidade que a gente deu o nosso melhor para si e para o outro. Meu nome é Kátia Magni, eu vou ficar muito feliz se você perceber que esse conteúdo pode contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional de outras pessoas, principalmente das pessoas que você ama. Vai ser uma gentileza sua compartilhar nas suas redes sociais e eu desde já te agradeço. Um beijo no coração.